Glória a Deus. Vamos nos levantar um pouquinho, por favor. Que lindo, né? Feche seus olhos. Deus não mente nunca. A mentira não faz parte do universo dele. Não relativiza nunca coisa alguma. As relativizações não fazem parte do universo dele. Ele é tão incrível, santo, verdadeiro, magnífico, magnânimo. É isso que ele é. E ele nunca vai abaixar o padrão daquilo que ele é, porque isso também não faz parte do universo dele. Quando a igreja se coloca diante de Deus, ela se coloca diante de um ser tão perfeito e tão santo. E o que deve haver em nós é santo temor e tremor. Amor, louvor, adoração. E assim deve ser a nossa vida, saindo daqui e indo para lá e para cá, porque isso deve fazer parte do nosso universo sempre. Deus, eu oro para que você nos ensine em relação à sua palavra. Eu oro para que você se revele hoje em nome de Jesus. Queremos te ouvir, queremos ter revelações do Senhor, queremos te obedecer. Abra os nossos olhos, Deus, abra os olhos espirituais, tira as escamas dos nossos olhos, repreendemos em nome de Jesus toda a opressão, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, que o teu reino venha e seja estabelecido em nós e dentro de nós. Queremos manifestá-lo. Queremos manifestar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse o Evangelho de João. João 1, versículo 1. Estava tão bom no escurinho, né? Aqui, assim tá bom. Yes. João 1, versículo 1, acho que você já deve ter lido e decorado, e decorado, e decorado. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe se fez. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isto. E eu quero pedir em nome de Jesus que haja anjos nesse lugar, Deus, e que a gente possa entrar nesta palavra. Queria que você considerasse a importância da palavra na sua vida. Foi uma bênção, Emerson, a palavra. A palavra é fundamental para a nossa existência. Sim ou não? Sim. Tanto que uma das grandes broncas que Deus nos deu e um grande juízo foi a divisão das línguas na Torre de Babel. Foi horrível. Porque os homens começaram a não se entenderem mais. E foi uma grande surpresa e uma grande angústia, de tal forma que eles começaram a ficar em grupos com aquilo que se entendia. Eu estou entendendo você, você fica aqui, e aí você não estou entendendo nada, e o outro chamava, e foi horrível. Isto foi um juízo, porque a palavra é fundamental para nós. Ela é a maneira que a gente usa para comunicar tudo que a gente sente, passou, nossa história, nossos experimentos. Mas a palavra, ela é tão fundamental e tem um significado tão profundo que Tiago diz uma coisa na sua carta, que ela tem uma importância decisiva na nossa vida e no nosso futuro e na construção da nossa realidade, em tudo aquilo que a gente faz ou é. A palavra é tudo.
Ele fala uma coisa tão estranha, ele diz que a nossa língua, que é o que a gente fala, né, usa dela para falar, é tão pequenininha. E ela movimenta a nossa existência toda e movimenta para onde a gente vai, assim como um grande barco, um grande navio, ele é movido por um pequeno leme. Sim, ela é decisiva para a sua existência e para a minha. Como você tem usado a sua? De todo o coração. Se a gente jogasse fora toda palavra que não tem uso, que não foi boa para edificação, nós falaríamos, acho que, nem um terço do que nós temos falado. Sim? Você está aí? Tiago ainda é terrível. Ele é um cara que, se ele pregasse na igreja de hoje, ele seria expulso. Porque ele diz assim, a língua que você usa, né, para proferir a sua palavra é um fogo. É um mundo de iniquidade. Fica quieto, Tiago. As pessoas não gostam desse discurso. A igreja assim não enche. Ele diz também que ela inflama a natureza e ela é inflamada pelo inferno. Irmãos, nós vamos sair daqui hoje, eu tenho certeza, tão fortalecidos. Tiago ainda vai mais longe, eu gosto muito dele. Ele diz que a gente consegue domar e dominar tudo. Nós somos criados para dominar as obras de Deus, sim. Hoje nós temos um foguete que dá ré. Sim. Chegamos em Marte. Nós dominamos a natureza, a gente faz coisas incríveis. Este foi o nosso chamado a princípio. A gente doma tudo, menos a língua. Menos a palavra, menos a ofensa, menos a bronca, menos a difamação, menos a fofoca. Tiago está falando que as nossas palavras são decisivas para a nossa vivência aqui como seres humanos. De verdade, pode acreditar nisso. Paulo ainda fala uma coisa terrível. Vou contar só para você, tá? Que a palavra deles corrói como câncer. As palavras podem corroer o outro como câncer. Por isso, cuidado, de verdade. E Jesus é tão incrível que ele já sabe qual é essa questão. E eles dizem, se te difamarem, abençoe. Se alguém estiver falando sobre você, abençoe profundamente essa pessoa, para que a gangrena dela não te atinja. Somente assim você coloca ainda brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Isso significa que eles vão começar a ter aspereza só em pensar em falar sobre você. Mas a gente não faz isso, né? Né, tio? Você está aí? Nós somos tão estranhos que a gente não pensa muito nas nossas afirmações. Eu falei tantas coisas quando eu tinha a idade da Nathalie. E hoje eu mudei tanto e o meu verbo é outro. Então a gente vai fazendo tanta afirmação, e a gente vai mudando com o tempo e as nossas afirmações também vão mudando com o tempo. E é interessante que a nossa identidade ela é evidenciada pelas nossas palavras. E eu queria saber como você consegue se definir ao longo de tantos anos. Você mudou bastante, eu também mudei. Se a gente não está em mudança, nós temos algum problema. Sim? Sim. Porque a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação, isso significa que nós estamos sendo aperfeiçoados para a salvação, para que ela se torne cada vez mais clara em nós, e ela estando clara em mim, eu consigo fazer com que ela seja muito mais transparente para você, sim ou não? Sim. Eu queria falar um pouquinho então sobre comunicação. Você topa? Obrigada, hein? Agradeço. A comunicação me fascina, sempre me fascinou. A retórica é algo
incrível, a meu ver. E hoje em dia se passa em muitos discursos, através das plataformas e tudo mais, para atingir algum objetivo, para ganhar você. Hoje está na onda de, eu quero falar 3 coisas que você precisa fazer para, pá. Quando fala 3 ou 5 é verdade. Estudaram a mente humana, que quando diz que são coisas fáceis e podem ser compiladas em 3 coisas, a gente ouve. Se eu falar para você, se for na internet e falar, eu tenho 20 coisas para falar para você, se você me ouvir, você vai mudar. Você vai mudar também, inclusive, o meu canal. Mas 3 coisas é legal. Isso foi um estudo. Mas o mundo antigo não era assim. A comunicação era incrível, porque não tinha jornal para se saber as notícias, não havia nada, havia simplesmente o verbo. Então eles se moviam em praças públicas e as pessoas começavam a falar entre si. E era interessante que para o cargo público, tanto os gregos quanto os romanos, eles deveriam estar num palanque para saber quem falava melhor, para quem interagia melhor, para quem influenciava melhor através do verbo que sai da boca. E quando as coisas eram incríveis e as pessoas começavam a captar a atenção, esse aqui vai ser um bom político. Naquela época era assim. Você já ouviu falar de Aristóteles? Ele é incrível. Platão. Louquíssimos. E eles falavam em praças públicas e de verdade, se você for hoje ouvir ou ler algum dos seus escritos, você vai se desinteressar. Mas as pessoas vinham para ouvir. Porque palavras produzem impacto em nós. E nos mudam. É interessante isso. Se você não tivesse participando do intercâmbio das ideias, você jamais é alguém público. Eu, como professora, sempre fico me perguntando, sempre fui, será que meu aluno está entendendo o que eu estou falando? E tinham conteúdos muito difíceis, e eu orava e falava, Deus, como é que eu posso fazer com que isso seja bom de ouvir, palatável? Como que eu posso transformar algo tão árido em algo tão bom de se ouvir? Me ensina. Você já pensou no ide de Jesus? Ide e pregai. Você usa o que para pregar, filho? A voz? Tomara que não seja o seu celular. Pregue. Saiba como fazê-lo. Seja uma pessoa que todos gostam de estar perto. E que não sintam repúdio por você, porque se sentirem repúdio por você, vão sentir repúdio sobre a mensagem que você leva. Sim? É. Falar em público é o único modo de se comunicar naquela época. Às vezes eu queria entender se vocês me entendem, ou vocês se entendem quando alguém começa a falar como está, como aconteceu, alguma coisa triste ou não. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência que eu tenho certeza que sim, de você chegar para uma pessoa e começar a falar com ela coisas tão importantes da sua vida, e você chora, e você fala um monte de coisa, e a pessoa está te ouvindo, e depois fala assim, acabou? Já passou por isso? É muito ruim, porque a gente deve ouvir com o nosso coração, não com a nossa cabeça. E é muito ruim quando se despreza uma pessoa que vem até você para falar a respeito da vida, e você se levanta e fala, acabou, ou então, eu entendo, vamos orar. Essa é sempre assim, ok, nós vamos orar. Nós estamos aqui para aprender juntos, a caminharmos juntos. Porque fomos feitos por um relacionamento, que é a Trindade. E fomos feitos para nos relacionar. Eu queria que você falasse amém. Amém. Melhora isso, por favor. Amém. Isso mesmo. A gente fala sempre, a gente vive para expressar aquilo que a gente sente. E a gente faz isso todo o tempo.
Nós nos demonstramos em palavras todo o tempo, a nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente acha, como é, como não é. Todo o tempo nós falamos isso, nós fazemos isso. É interessante que esta é a maior atividade do homem. A sua maior motivação é falar quem ele é. Você sabia disso? Em todo sistema filosófico, histórico e até psíquico, se eu posso dizer assim, os estudantes de psicologia sabem que o homem se utiliza da palavra para se evidenciar. Nós queremos demonstrar quem somos, principalmente para aqueles a quem a gente ama. A gente quer contar. Você já teve coisas que você fala assim, eu preciso contar para a pessoa, eu preciso sentar, nossa, vai ser muito bom compartilhar isso. Sim, por quê? Porque palavra é tesouro, os seus sentimentos são tesouros, os seus pensamentos são tesouros, tudo que você é realmente é um grande tesouro e que você deve saber com quem você deve compartilhar. Não é verdade? Porque tem pessoas que você compartilha no dia seguinte fica entre ela e o mundo. Não pode. Guardar palavras são importantes, principalmente o segredo dos outros. Não fale. Não fale. Bem, então a gente quer se demonstrar, a gente quer se evidenciar, a gente tenta dizer quem a gente é sempre. E a gente se utiliza do nosso verbo, a nossa linguagem corporal. A moda é uma linguagem. Isso é lindo. E nós deveríamos ser aquelas pessoas que quando se olham, falam assim, eu sei que aquela menina é temente a Deus. A nossa moda é uma linguagem e eu espero que você se utilize muito bem para que ninguém olhe para o seu bumbum antes de olhar para os seus olhos. É lindo se cobrir. Deixar o rosto aparecer. Deixar com que a palavra possa ter um impacto grande e que não se misture com tudo aquilo que você pode carregar, com as vestimentas, as nossas cores, a decisão daquilo que a gente foi estudar, com o que a gente casa, o que a gente ouve, quais são as músicas, os louvores que nós gostamos de ouvir, tudo isso fala a nosso respeito. Tudo isto é o que você fala a respeito de você, só que nós não temos em nós algo definitivo a nosso respeito, porque nós estamos sempre em mutação, e nós só poderíamos falar realmente aquilo que a gente é, com toda a veracidade do nosso coração, se nós não estivéssemos no tempo e no espaço. Você concorda com isso? Se você estivesse já na eternidade, você saberia quem você é, você saberia tudo a seu respeito, você saberia tudo a respeito de tudo. Então, o único que pode dizer da sua palavra, de um modo completo, definitivo, absoluto e muito preciso, é Deus. Ele é o único que pode se expressar exatamente como Ele é. Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Perfeita imagem de Deus. Isso significa que Ele é o Verbo perfeito. Isso significa que Ele é alguém perfeito, imutável, incrível. Conhecê-lo é incrível, porque você conhece alguém, por isso que a Bíblia fala que Deus não tem sombra de mudança ou de variação. Ele é perfeito em si mesmo, autossuficiente em si mesmo. Isso significa que todo o universo foi feito por aquilo que Deus falou. E Deus disse, haja luz! E houve luz e viu Deus. Deus só viu depois que falou. Se Ele não tivesse falado, Ele não teria visto. Você também, viu, filha? Você vai colher o seu dia depois que você fala o dia todo. Espero que a sua colheita seja uma colheita de paz. Porque as palavras criam. Se elas não criam assim, elas criam coisas dentro de você. Ou elas te detonam,
ou elas te saram. Nós decidimos o que a gente vai falar. A Trindade, vamos pensar um pouquinho nela. Vamos pensar na Trindade dizendo assim: Deus é aquele que ama. Aí tem o ser que é amado. Aí é aquele que transmite o amor. Olha como nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Sim? Então Deus é aquele que ama, tem o ser amado e tem aquele que transmite o amor. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós sabemos muito bem quem é Deus. Somos amados, profundamente amados, acolhidos, aceitos, apreciados, abraçados por aquilo que é Deus. Isso não é lindo? E Ele quer se expressar. E nós existimos para quê? Nós existimos para Ele, principalmente para conversar com Ele. Se Ele me fez através da palavra, Ele quer usar a sua palavra para conhecê-lo, para interagir. Ele quer interagir com você. Ser humano que está me ouvindo, Ele quer interagir com você. Nós existimos para isso. Ele quer se expressar para a sua criação. Deus quer se expressar. Ele tem angústia por falar por você. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo geme com gemidos angustiosos, inexprimíveis de amor, quando Ele está orando por você. Quem sabe dizendo assim: Abba, ela precisa orar mais. Leve ela à oração. Leve ela a um lugar de oração, de quebrantamento profundo. E às vezes, quando a gente não ouve Deus, ou não quer falar muito com Ele, porque a gente tem muito o que falar, porque nós somos ótimos, aí nós começamos a ser um pouco provados. Na provação a gente se silencia, sim ou não? Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso entender o que é. Então a gente vai ao chão e luta. E é lá que conhecemos a Deus. Por isso, se você estiver sendo provado, como a maioria de todos nós, louve a Deus, porque Ele quer conversar com você. O que é a graça? A graça é uma abreviatura teológica para definir que Deus está se comunicando com aqueles que se encontram fora da Trindade. Nós estamos fora da Trindade e Ele se comunica conosco. Deus está falando que Ele é uma explosão de amor e que Ele te escolheu para te amar. E amor é relacionamento, não é sentimento, é decisão. E foi o que Ele teve por você e por mim. Deus é uma explosão eterna de amor. E o universo foi criado por Deus. E Ele ama se doar para tudo aquilo que não pertence à Trindade. Ele é doador. Ele ama você. Ele quer se revelar a você. Ele quer conversar com você. Por isso Ele escolheu a oração para ser o seu relacionamento com Ele. Porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele não quer ouvir a mesma reza de ontem. Em nome de Jesus, amém. Nós existimos para conversar com Deus. O amor de Deus é uma forma absoluta. Você é quem Ele ama absolutamente. Deus se doa a tudo aquilo que Ele faz por completo. Deus está se doando agora para você. Não despreze isto. Por isso que o nosso cristianismo, de tão frio, deveria ser a coisa mais quente do universo. Deveria nos fazer vibrar e chorar e sermos os mais fortes, como disse o hino que cantamos, por estarmos em pé, porque nem o Coliseu conseguiu nos destruir. Então, quando Deus se doa, Ele faz de forma completa. A única razão absoluta para a existência de qualquer coisa é o amor que Deus sente por ela. Deus ama aquilo que Ele faz, sim.
Esta é a razão dela existir, de tudo existir. Pena que a nossa Amazônia está indo embora. Pena o que nós temos feito. Mas se a igreja estiver no Brasil, orando pelo Brasil, as coisas vão mudar. Amém? Você está aí comigo ou está olhando no celular? Espero que ninguém esteja no celular, né, irmãos? Bem, aí você fala assim, meu Deus, como é que eu posso realizar a minha vida, me preencher? Eu quero ter significado, eu quero ter satisfação. Então o Senhor vai falar alguma coisa para você, se você quiser preencher a sua vida, se você quer preencher a sua vida de sentido, significado, amor, gosto, de poder. Escute o verbo dele. Dê atenção à sua palavra. Seja obediente às suas ordens. Você não está aqui para discutir a ordem de Deus. Você não está aqui para julgar a Bíblia, se ela é algo que eu posso usar para hoje, ou se ela está sistematicamente meio fora do contexto histórico. Oh, caramba! Mentirosos! Dê ouvidos a Deus. Se Deus está te dizendo pare. Obedeça os mandamentos, obedeça as suas ordens. Porque se ele falou, ele usou o verbo perfeito. Ai de mim. A graça, a doação que Deus faz perfeita de si mesmo para você. Eu estava lendo sobre um moço que teve uma morte EQM, como é que fala? Aquela morte que depois a pessoa volta. Exato. Ela teve uma experiência pós-morte, ela era crente, envolvida com igreja, ministério, tudo isso que você sabe, que a gente sabe como sabe fazer, certo? E chegou lá e ela estava num lugar muito escuro, ela falou que ela foi para um lugar tão tenebroso, era um homem, que ele ficou apavorado, a escuridão era tangível. Até que teve um anjo que foi tirá-lo e começou a levá-lo para um outro lugar. E ele falou, eu sou crente. E ele teve um encontro com Jesus. Jesus, eu te servi. Eu orava, eu fazia todas, eu pregava, eu fiz o dízimo, eu cantei na igreja, eu fiz uma porção de coisas. Jesus falou, eu não te conheço. Como assim? Eu sou crente em não sei o quê, fui batizado não sei o quê. Você fez tudo isso para você, você nunca fez algo para mim. E ele começou a chorar e ele falou que era um choro tão absurdo de arrependimento, como se rios estivessem saindo dentro dele. E ele falou, meu Deus, onde eu estive? E ele começou a pedir perdão a Jesus e mais uma chance ele voltou. Essa experiência ele teve com, acho que na década de 80, ele é um senhor, ele falou assim, até hoje eu não me esqueço, e até hoje Jesus me pediu para falar, que eles não se enganem. Nós precisamos muito conhecermos a Deus. Termos relacionamento com Deus. Tem gente que faz aquelas orações emburradas, você já viu isso? Quando a gente fala assim, vamos orar. Vamos, vai logo. Aí quando a pessoa se estende, aí a pessoa já começa assim. Não, eu estou atrasado, só isso, não quero atrapalhar você. Esse deveria ser o nosso maior deleite e prazer. Porque o verbo está em nós. Nós podemos criar. Nós podemos fazer coisas incríveis. Nós podemos transformar coisas incríveis. Desertos em jardim florido. Se o verbo está em mim, ele está para que nós chamemos a existência aquilo que não existe. E não é falar uma vez só, é permanecer nesta fé,
É permanecer dizendo que eu vou dar frutos a 1000 por um, porque eu sou um galho ligado à videira verdadeira e tenho meu pai como agricultor. Você é um galho ligado à videira verdadeira. Como está a sua vida? Vamos florescer. Sim. Aí você veja o que Deus é capaz de fazer por mim. Vamos subir junto ao Gólgota, neste momento. Jesus foi destruído. Ele morreu completamente nu. É que as pessoas fazem coisas bonitinhas com a cruz, para que eu pudesse ser revestida novamente de honra e de glória. Ele foi castigado. E quem deveria ter sido, ele tomou o meu lugar no castigo, um castigo terrível. Então a cruz não mostra só o quanto ele nos ama, mostra o que ele sente quando nós pecamos. O que ele pensa a respeito do pecado, o que ele pensa das nossas maldadezinhas, de quando a gente combina os comportamentos para sair na rua. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se enfermou para me dar saúde. E morreu para que eu pudesse ter vida. E ressuscitou para que o Verbo em mim pudesse ressuscitar. Hoje eu sei o que é ter ressurreição e vida. A igreja está muito longe. Ela deveria se aproximar mais do Senhor em santo temor. Por isso, por que você precisa orar? Quantas vezes, irmãos, quantas milhões de vezes. Mas Deus sabe tudo, por que eu preciso orar? Ele já sabe. Não está falando tontão. O que isso tem a ver? Ele quer conversar com você. Ele tem prazer em nós. Ele quer participar da nossa vida. O Deus da graça deu tudo por mim e por você. Ele quer fazer parte. Ele quer ser convidado para o seu aniversário. Ele quer ser convidado. Você vai comer na sua mesa. Eu vim de uma época que um cristão não sentava na mesa antes de orar. Não comia. Em qualquer lugar, no McDonald's, em, sei lá, nos lugares que a gente come. Deus quer sentar junto. E nós tiramos Ele da nossa vida e muito do que temos sofrido. Chame Jesus toda hora. Se você estiver sozinho no carro, fala para ele sentar do seu lado. Eu te contei que eu fui comer no restaurante, eu já te contei isso, por favor, mas deixa eu contar outra vez. Aí fui comer e eu dei graças a Deus, e tive uma menina que ficou me olhando. Ela falou assim, de que igreja você é? Eu falei, ela falou, sou de uma igreja da congregação. E tal. Ah, que legal, que benção, irmã. Não, você não é minha irmã, você é minha prima. Eu falei, não, brinca. Deus é seu tio? Deus é seu tio. É claro que ela não gostou e ela saiu da mesa. Eu não fui cruel, eu não fui cruel. Eu só brinquei. Orar nos identifica. Nosso louvor nos identifica. A música que você escuta na sua casa te identifica. Espero que seja louvor. Que nada, nenhum lixo deste mundo entre. Ele quer conversar com você. Ele doou por você e por mim. A vida de Jesus, os seus 3 anos de ministério não foram fáceis. Eu estava falando aqui na igreja na quarta-feira que Jesus foi levado ao deserto depois do batismo para ser tentado.
E Satanás falou assim, transforma tudo isso aqui em pão, você pode. Claro que ele podia, ele é Deus, ele é o verbo. Ele não fez. Ele não deve nada a Satã. Ele sai de lá, vai para um casamento, a mãe dele fala assim, acabou o vinho, viu? Aí ele olha para ela e fala, é o diálogo mais louco, né? Que tenho eu contigo, mulher? Né? Chegou minha hora. Daí ela olha para o servo e fala, faça tudo o que ele fizer, faça tudo o que ele mandar. Eu sempre falei assim, um dia eu vou explicar, o senhor vai me explicar esse diálogo. Na verdade, ele está falando para ela, eu não queria me revelar agora, mãe. Ele transforma água em vinho ali. Porque todo o poder que ele tinha era para ser usado em meu favor, em seu favor. Não era para a glória dele. Ele não devia nada a Satã. Tudo que Deus possui é para você e para mim. Porque Ele ama e o amor é doador. Estou terminando. E há algo que Ele fala dele mesmo, que Ele é santo. E a única definição que temos de Deus, Ele é intocado pelo mal. Ele não tem dúvidas nem questões. Ele não é um ser pela metade, Ele é inteiro. Ele é autoexistente, autossuficiente, Ele é incrível, Ele é poderoso, Ele é cheio de vida e de alegria e de esperança. O reino dele é um reino de alegria, justiça e esperança. E é bom, porque vida sem alegria é terrível. Você já encontrou com alguém que só vive sem humor? Deus me livre. Eu tinha um aluno, ele era muito engraçado, mas ele era tão mal-humorado que quando as meninas passavam, ele estava de um lado, professor, eu estou indo para lá, tá? E um dia ele me perguntou, ele era crente, por que as pessoas agem assim comigo? Eu falei, porque você é chato. Porque você não sorri. Porque você não abraça. Porque você critica por causa dos seus padrões. Ao invés de você estar sendo luz, eu não sei o que você está sendo. Ele me olhou e falou, você me ajuda? Eu falei, claro que sim. Para sempre. Abracei. Sorria mais. Seja atraente. Que aquilo que você fale seja importante. Seja bom de ouvir. Fale menos, viva mais. Ninguém precisa saber o quanto você sabe, nem os autores que você lê. Mas precisa saber como você vive, para poder te replicar. Amém? Então é isso. Deus está falando que Ele quer entrar num relacionamento com você. E que hoje você pode mudar. E que Ele é imutável. Ele te ama. E que Ele quer que você o ouça com muita atenção. Para que você o obedeça. Porque Ele não quer te destruir. Todos os mandamentos de Deus e os não de Deus não são restritivos, são preservativos para você, para a sua vida, para a sua alegria, para a sua psique. Amém? Amém. Levante-se do seu lugar. O Senhor continua falando? Sim. A Bíblia fala que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está vivo porque Ele ainda continua falando sobre você. Quando Ele parar de falar, a sua vida faz assim aqui na terra. Deus está falando bastante tempo, né, comigo. Vocês podem estar falando assim, nossa, Deus já falou bastante. Continua falando. O que será que Ele está falando hoje sobre mim? Eu não sei se você se importa com isso. O que será que Ele fala? Do que você conversa? Ele pode participar? Você fala assim, Jesus, fica aí no armário, porque aquilo que eu tenho que fazer agora vai ser muito ruim. Ele queria tanto uma igreja de joelhos. Ele não quer um espetáculo, Ele quer louvor.
Ele nem quer sua arrogância, nem a sua altivez, Ele quer sua humilhação. Porque Deus tão grande e poderoso é manso e humilde de coração. O que vai ser? O que você pensa do seu cristianismo? Que a igreja precisa ser um espetáculo e ser preta, cheia de luzes para fazer assim, com fumaça? A fumaça vem quando existe louvor verdadeiro. Já tive em cultos onde tinha a fumaça de Deus. Feche os seus olhos. Nós usamos tanto a nossa palavra para tantas coisas. Ele também usou a dele. Ele usou para construir. Ele usou para ser encarnado. E usou para morrer. Para que eu pudesse ter vida. E Ele quer você. Você só está vivo para se relacionar com Ele. Só por isso você está vivo. E Ele quer este relacionamento, porque Ele é uma explosão de amor. Eu quero saber se você quer abraçá-lo, como se fosse a primeira e a última coisa deste universo. Que você tem feito Jesus. Por favor, abrace Ele, por favor. Eu queria convidá-lo, se você quer ter um reencontro com Ele, que você não reclame dos tempos de oração, que você se jogue na oração, que você fique de joelho e que você resolva tudo lá. E depois se levante e seja o verbo de Deus no mundo, para criar nas pessoas sede e fome. Se você quer isso, se una a mim. Levante sua mão. Não terceirize a sua vida espiritual. Não terceirize a sua oração. É você que deve ir primeiro aos pés de Jesus. Não espere, irmão, filho, esposo, não espere. Não espere. Ele está esperando por você. E Ele disse: se você bater a porta, eu vou te abrir. Mas hoje tem que estar batendo a porta da sua vida. Ame Ele. Obedeça. Se interesse pelo seu mundo, porque senão você não vai ter o que fazer lá. Fale um pouquinho com Jesus. Perdoe tudo aquilo que fazemos contra você, pela nossa indiferença. Porque te resumimos na religião, Jesus, naquilo que a gente sabe do nosso credo. Senhor, nos perdoe, nos perdoe. Nós queremos estar com o Senhor outra vez. Nós queremos ser o Teu verbo neste mundo. Por favor, por favor, queremos encarnar o verbo encarnado. Por favor, por favor, por favor, Deus, faz isso, faz isso. Estamos nos aproximando do fim. E queremos terminar de uma forma tão gloriosa, Senhor. E nós estamos aqui. Nos abençoe. Queremos voltar para casa, Abba. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, eu queria pedir que você viesse à frente um minutinho. Nós vamos terminar. Jesus teve 12. Depois virou 11.
Embora Matias tenha entrado no lugar de Judas, eu creio que Paulo entrou no lugar de Judas. 12 homens que não tinham carro nem internet, que destruíram a antiga ordem e implantaram o reino de Deus. 12. Nós estamos em mais de 12 aqui, embora hoje os irmãos ficaram dormindo. Nós estamos em mais de 12. Eu quero ser um deles. E você? Se nós tivermos esta força de vigiarmos aquilo que a gente fala, de pegarmos o verbo de Deus e colocarmos aqui, de não murmurarmos da nossa sorte, retirar, erradicar toda a reclamação, erradique isto. A Bíblia fala que por causa disso eles ficaram no deserto, o povo, por causa de murmuração, porque a murmuração tem a ver com o espírito de destruição. Nós não estamos aqui para sermos destruídos, nós somos resgatados. Faça hoje um pacto com a sua vida, com os seus lábios, por favor. Pare de reclamar do outro, por favor. Olhe para Cristo Jesus, o teu Senhor. Você quer que Ele te receba nesse momento? Pode dizer um sim? Estamos aqui. E vamos acontecer outra vez. Outra vez, faz de novo, como o Billy Graham falou e orou. Faz de novo, por favor, através de mim. Faz de novo através de nós. Nós queremos ir e levar, muito mais do que religiosidade. Nós queremos levar o poder do Teu Espírito, do Teu Reino, o poder do Verbo encarnado, que nós encarnamos. Nos ajude, faça algo extraordinário, Deus. Eu quero algo muito acima daquilo que eu possa imaginar. Eu quero muito mais, Senhor. E isso não tem nada a ver comigo. Eu quero realmente que o Senhor seja agradecido, que o Senhor seja recompensado. Morte vicária na cruz, por favor. Por favor, eis-nos aqui. Comece em cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja bênção sobre a sua vida. Fortaleza, decisão. Que você não esqueça que a Trindade te amou. E que você é o objeto mais amado depois dela. Por favor, não esqueça. Nos enche de amor, Deus. Nos enche de amor. Faz com que a gente encontre no outro um pouco da gente. Que haja empatia, amor. Amor, os entranháveis afetos. Queremos saber como é isso. Queremos que a igreja saiba o que é isto. Que a Tua presença seja sobre nós. Que a Tua verdade, o Teu Espírito Santo seja nosso selo. O Senhor é quem ama e o ser amado. E aquele quem transmite amor, queremos que esteja dentro de nós. Nos vestindo a nossa mente. Vestindo o nosso entendimento. Vestindo as nossas entranhas. Iluminando os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém? Amém? Leve isso para casa. Seja aguerrido. Não seja dormente, seja aguerrido. Jesus conta com você, filho. Conta com você. Que Ele te deixe em pé. Que você seja um exemplo para muitos. Como disse São Francisco de Assis, vá e pregue o evangelho. Se for necessário, use a palavra. Porque a sua vida vai salgar a vida de muitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Eu tenho ouvido falar sobre jejum. É bom? Claro que é. Vou propor um jejum essa semana. Mais difícil do que não comer doce, viu, Raquel? Cadê a Raquel? Mais difícil.
não reclamar. Jejum de reclamação. Quando você reclama, você não reclama, você é o protagonista. Você vai comer louvor, vai comer gratidão todo dia. Não vai reclamar, não vai murmurar da sua sorte, nem do ônibus e nem do trânsito. Jesus me ajude. Nem do trânsito, Jesus me ajude. De nada, de nada. Podemos contar com você? Vamos nessa, Cláudia? Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão.